Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra Variedades. O meu nome é Ruben Branco, comigo está Bruno Filipe Costa. Olá, Ruben, estás bom? Eu estou, estás bom? Eu estou muito bem disposto, porque hoje vamos falar de um dos temas que eu mais gosto, que é teatro e cultura, e portanto não podia estar mais bem disposto. Então diz-me quem é que nós temos a honra de ter hoje connosco. Nós temos Ana Lázaro. Ana, bem-vinda. Olá. E obrigado. A Ana, atriz, encenadora, escritora, enfim, uma mulher da cultura. Como é que te defines? Bom, agora defino-me mais como criadora, porque assim cabem todas essas definições, mas criadora, sim. Neste momento estás mais atrás do palco, não é? Não tanto ali à frente das pessoas, mas mais na retaguarda a fazer todo aquele espetáculo brilhar, é isso? Sim, neste momento estou a escrever para teatro, sobretudo, portanto estou a fazer o trabalho de dramaturga e a encenar, a criar espetáculos. Essas têm sido as minhas atividades principais. Continuo a trabalhar como atriz em várias ocasiões, faço muitas locuções, mas sim. E este é um tema, a mim diz-me sempre muito, e é sempre maltratado em Portugal. A cultura está realmente no estado em que todos dizem, ou afinal as coisas estão bem? Bom, afinal as coisas estão bem, sim. Seria uma mentira e um erro crasso dizer. Não. A cultura, e não é só em Portugal, eu acho que as artes não, são sempre uma coisa que existe à margem e a cultura em Portugal, e muito particularmente o teatro, é uma coisa vista como uma coisa de nicho, não é? Pequenina, na medida em que pouco financiamento tem, pouco público tem, e realmente acho que nos cabe a nós, criadores e sociedade, perceber o que é que podemos fazer em conjunto para que isto deixe de ser assim, para que as pessoas comecem a querer ir ao teatro, a querer ver espetáculos, como vão ver grandes concertos, como vão ver outras coisas. Portanto, eu acho que isso também nos cabe a nós repensar essa imagem. Às vezes é difícil pensar isso ou ter grandes perspectivas quando é muito limitada a condição em que os artistas trabalham, é muito precária e é um discurso que nós sabemos que é repetido e que ainda assim continua a ser uma realidade. O que eu ia dizer é, o meu conhecimento da área da cultura prende-se principalmente à minha profissão, porque eu sou stand-up comedian, e o que eu sinto muitas vezes é que eu coloco o valor que eu acho justo, isto no sentido de como é que fazemos, por exemplo, mais pessoas irem ao teatro. Eu coloco o valor que eu acho que é justo para a minha proposta. Mas depois às vezes eu fico a pensar, pá, um bilhete de cinema é 5 euros mais barato que o meu bilhete. O meu espetáculo é de 1 hora e 20, um filme dura 2 horas e meia, e é em maioria dos casos, grandes produções, ou se nós pegarmos, por exemplo, nos filmes da Marvel, que eu sou grande fã, são super produções hollywoodescas que tu podes ver e sentir por um valor mais baixo do que uma ida ao teatro. Como é que se muda isso? Tendo em conta que também há uma estrutura totalmente diferente. O filme faz uma vez e vai para todo o mundo, e um teatro não. Pois, é curioso que uses esse exemplo. Eu costumo usar um outro, que é, se as pessoas pagam quando saem à noite para uma situação de copos ou num jantar razoável em Lisboa, nunca menos de 15 euros, ainda assim às vezes custa-lhes pagar 5 euros por um bilhete de espetáculo ou 10 euros por um bilhete de teatro. Mas cada um tem faz as despesas de acordo com os seus interesses, e por isso é mas que achas que pode ser uma comparação legítima? Essa comparação tem todo o sentido, e eu acho que não é mensurável. Para já não meço ao metro, não é? Não meço a ideia de ter 2 horas ou 1 hora, para mim não entra nesta equação, mas entra a questão que estás a dizer, que é, se eu posso ir ao cinema com um bilhete com desconto e ter assim acesso a uma grande produção, e com um cartão que às vezes só pagas um bilhete e levas 2. Isso, e comes umas pipocas. Mas eu acho que nada se compara à experiência, e eu acho que é preciso tê-la, e se calhar tê-la de tenra idade, para começares a perceber que de facto é uma experiência que é muito, muito, muito diferente, que é a experiência de teres um ator a atuar ao vivo, ou 2, ou um ator, um cantor, um bailarino ao vivo, num momento que é efêmero, que só vai acontecer naquele momento, a atuar para ti. E isso é incomparável. Eu adoro cinema, mas de facto não é igual estar sentado em frente a uma televisão, a um ecrã de cinema, seja o que for, a ver uma coisa que vai ser replicada 1000 vezes, do que estar num momento único com pessoas à tua frente, em que essas pessoas vão viver da tua reação. Portanto, tudo isso, para mim, a experiência do teatro não é só uma experiência de fruição, é uma experiência de pensar em conjunto. Mas aí o desafio então será convencê-los pelo menos a primeira vez a ir ao teatro? Eu acho que parte muito da educação. Por exemplo, já começa a haver escolas que
tomam a experiência do teatro como uma experiência e da cultura, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar de teatro, eu repito teatro, mas os meus espetáculos até envolvem dança e música, e, portanto, música ao vivo não tem necessariamente que ser só a palavra, mas já começa a haver escolas que promovem essa relação dos miúdos com o teatro. E quando isso acontece, eu já fiz espetáculos em serviços educativos do CCB, Fábrica das Artes, etc. E que tu começas a perceber que há um público que está educado para ver teatro, miúdos de 8 anos, de 6 anos, o que for, e depois adolescentes, que normalmente são aquelas faixas etárias, os adolescentes que nós achamos que não querem saber da cultura, Sim. querem até. E é incrível, porque as reações, a forma como comunicam connosco, como debatem no final de um espetáculo, são tão ricas, são tão vivas, que tu realmente percebes, não, isto faz todo o sentido, e não só faz sentido como estás a acrescentar alguma coisa à vida destas pessoas, eles estão a acrescentar alguma coisa aos artistas que estão também em si a beber deste público. E para mim, uma sociedade que não permite, ou que não tem espaço, ou pelo menos não fomenta esse espaço, o espaço onde se pensa em conjunto, lá está, em que nós estamos cada um sozinho a olhar para o seu telemóvel e a pensar e a ficar circular no pensamento e a ver só as coisas que nos são entregues pelo algoritmo de que tanto se fala, não é? Sim, e que a dada altura dá-te mais do mesmo. Exatamente. Em que tu te permites ter uma experiência ao vivo. E ainda mais, passámos todos por uma pandemia e sabemos o quanto isso é impagável. Mas olha, eu gostava de voltar já à parte dos preços. Já lá vamos, que eu tenho aqui uma coisa que te perguntar. Mas pegando naquilo que vocês estavam a falar das crianças e da educação, do teatro, etc., tu achas que faz mais falta termos nas nossas escolas públicas, como existe lá fora, por exemplo, o tal clube do teatro, que de repente as crianças desde muito pequenas vão tendo contacto com esta realidade e vão ganhando ali uma paixão? Ou faria mais sentido o investimento público em levar as crianças ao teatro a ver peças? Sendo que às vezes eu vejo, e eu tenho uma filha, às vezes vejo que uma visita de estudo é mais um momento de diversão do que provavelmente usufruir, mas alguma coisa fica lá. Qual seria o caminho, ou seriam os dois? Olha, eu acho que uma não invalida a outra. Eu acho que nem toda a gente tem jeito para fazer desporto, como nem toda a gente tem propriamente vocação para fazer teatro, não é? Portanto, Mas podem ter carreiras longuíssimas ainda assim. Em alguns casos, e chegam à televisão e celebram a quarta-feira. Sim. Mas, contudo, eu acho que a ideia do estar em palco, fazer teatro, faz todo o sentido, experimentar as artes todas, sobretudo, e agora, felizmente, a educação começa a ser orientada com escolas que incluem instrumentos musicais, etc. Portanto, incluem no sentido em que há aulas, agora não me lembro do nome, é ensino articulado. Ensino articulado. Sim, nesse sentido sim, mas levar as crianças e os adolescentes ao teatro às vezes não é só esse momento da visita de estudo de que falavas. E agora isto é mesmo metido, mas não é metido a martelo. Este espetáculo que estamos agora a apresentar nos Recreios da Amadora e que encenei foi a partir de encontros com jovens, que eram jovens em particular das galinheiras. É um texto teu. É um texto meu, mas o texto foi escrito a partir de encontros e de histórias de miúdos, portanto, crianças e jovens, mas dos 12 aos 20, que são de bairros particularmente vulneráveis, portanto, periferia de Lisboa, bairros assinalados por terem características de mais escassez, maior criminalidade, etc., com comunidades de todo o mundo, e são crianças e jovens que nos chegaram por via ou da Santa Casa da Misericórdia, portanto, que trabalham com educadores de centros específicos, ou pelo Lugar Comum, que é uma associação que trabalha no bairro da Cruz Vermelha. Isto para dar exemplo de pessoas que não têm normalmente acesso à cultura. Sim. Há muita iliteracia, porque isto também era um projeto de combate à iliteracia, e nós encontrávamos com eles com este critério. Bastava aparecer quem quisesse. Tinham que estar lá um sábado de manhã, um sábado à tarde, dependia do bairro. Foi durante o verão, portanto foi no pico do calor, do tempo em que eles estão de férias e não querem Só saber motivos para não aparecer. Exatamente, só motivos para não aparecer. E nós dávamos-lhes um caderninho no início. Fiz isto com a Rita Lagarde, com o Rafael Barreto e com a Alice Medeiros, que são artistas da área da dança e do teatro. E o que os convidávamos a fazer era: olhem, o que nós vamos aqui, vamos à procura das palavras escondidas, ou seja, as vossas histórias, as vossas palavras que estão por dizer, que não sabemos muito bem como é que vão despertar de vocês. E começávamos um processo que partia quase sempre de coisas do corpo, ou seja, de música, de dança, para ir ao encontro dessas palavras. E o que nos surgiu foram histórias extraordinárias, tanto histórias inventadas que trazem bocadinhos reais deles, como histórias completamente reais da vida deles.
E às páginas tantas tínhamos miúdos com muitas negativas na escola, com muito insucesso escolar, a escreverem textos e a deixarem relatos que eram poéticos e altamente elaborados e profundos. E esses miúdos tiveram agora este fim de semana a ver o espetáculo e obviamente que vinha deles e portanto as famílias deles, e eles tiveram uma grande relação com o que se passava em palco. Mas eu gosto muito de trabalhar com esta faixa etária, com os adolescentes, porque sinto que é ali aquela pontezinha em que tudo pode mudar na vida de uma E de uma é a pessoa. última oportunidade que tu tens de ainda conseguir. Quer dizer, eu acho que temos a influenciar oportunidade a vida alguma coisa, toda, mas, eu mas acho que no não, eu sistema acho educativo sim, não é? Quando estás ali mesmo naquele limite. Sim, quando eu digo que não, é mais no sentido de uma mudança nessa idade fica mesmo enraizada. É. Uma mudança mais tarde tem mesmo de partir da pessoa querer mudar, que são dificilmente. Sim, completamente. E às tantas, isto para explicar a questão da diversão acontece porque tem que ser divertido, não é? Tem que ser fun, eles têm que estar naquele espaço com um prazer que os faz voltar todos os sábados de calor, de agosto, em vez de irem para a praia ou irem jogar à bola, eles estavam lá com o caderninho na mão. E ir ao teatro não é só o momento em que tu te sentas numa plateia para assistir a um espetáculo. É perceber isso, é perceber que o teatro, as histórias, portanto, estou a falar de teatro, lá está, podia estar a falar de dança, de música. Às vezes a música é vista pelos miúdos mais como um terreno apetecível, não é? Porque é naturalmente assim, ainda bem que é. Mas é porque uma menos dança numa elaborado. frequência diferente, se calhar daquelas que eles pensam que será. Como? Eu, se calhar, quando se fala no espetáculo de dança para jovens, eles pensam que se calhar vai ser numa frequência sempre muito ligada ao hip hop, imagina. É, mas estás a ver, por exemplo. E com algumas expressões, se calhar hoje em dia, com o funk, nós é que já estamos a ficar velhos e achamos que o hip hop ainda é uma. O funk é aquele brasileiro, não é? Sim, é É que eles começam aqui e vão até ao chão e voltam para cima. Deixam os joelhos todos. É que deve fazer mal à saúde, certeza. Que faz mal à saúde. Mas é que não tem que estar um numa ponta do espectro e outro na outra. Porque não tem que ser o teatro uma coisa aborrecida. Isso é que eu acho que é a grande questão. O teatro ainda é visto. Pois há, e há razões para haver, porque também há grandes tuchas que uma pessoa apanha no teatro ainda hoje. E às vezes mostra-se aos miúdos. Mas essas peças têm. Eu ia pegar nisso há bocado que estávamos a falar dos preços, porque isso é uma coisa que, por exemplo, eu já vi peças de teatro que eu achei encantadoras e já vi peças de teatro que eu tive que fazer um esforço a tentar perceber o que é que ele tinha fumado quando escreveu aquilo. Mas elas têm direito a existir, porque isso é cultura. Não é? É como ir a um museu e ver um quadro absolutamente delicioso e ver outro quadro que a gente acha que está ao contrário. Completamente. Eu faço a defesa aqui, pronto, porque de repente sinto que também há espaço para isso aqui convosco. E vocês estavam a conversar e estavam a perguntar-me essa questão dos preços. Eu acho é que por vezes se tem a ideia que levar miúdos à escola é ou para ver uma coisa sobre a matéria, né? sobre aquilo que sobre Gil Vicente. Não tenho nada contra Gil Vicente, acho maravilhoso que eles vejam peças de Gil Vicente, mas há uma ideia muito formatada que ou é para apreender um conhecimento que já é da matéria, ou que a fruição só por si, falar de assuntos que seja como é que a minha avó usa cuecas às bolinhas, quer dizer, não interessa o assunto, o que interessa é perceber que é um espaço onde eles podem dar voz tanto às coisas deles como também encontrar ecos de outras vozes e isso, esse implicar das emoções, da expressividade, do corpo, isso é que eu acho que ainda falta na educação, porque senão eu acho que ninguém diz que não, ou ninguém não quer pagar para ter um espaço onde possa ser ouvido, onde possa ouvir outros que lhes abrem ideias e portas, e eu acho é que isso é que ainda é visto como... Mas mesmo assim, quer dizer, mesmo que não possam pagar, face à importância, e tu acabaste de ressalvar aqui uma série de coisas e obrigado por desmentires André Ventura quando diz que esses bairros não têm solução. Aparentemente a cultura e o teatro e a dança e a música pode pelo menos... agora que ele está errado. Surpresa! Sabíamos, que surpresa. André, estás errado. As crianças têm salvação e sobre todo o mundo. Exato. Mas é preciso apoio para isso, não é? E portanto nós temos que arranjar uma solução enquanto país dessas pessoas que até gostavam de ir, que até faz sentido irem e que não é por uma questão de não quererem, é porque não podem pagar esse dinheiro. Portanto, quando estamos a falar aqui dos preços, não é só uma questão de ser 15 ou 5 ou 10 ou ser comparável com o cinema ou não, é que realmente a cultura é relevante até para esse elevador social que nós temos que fazer, não é? Sim, e eu tenho sempre uma impressão, isto é absolutamente pessoal, de que às vezes não é uma falta de dinheiro. Quer dizer, nós sabemos que o nosso país passou já por diversos momentos conturbados, sociais, económicos, etc. O nosso país, a Europa, o mundo, mas às vezes tem que ver com a forma como é gerida, aquilo que é entregue à cultura, o que é que se mistura
Acho que é só 1%, segundo o que me disseram, é só 1%. Exato, mas não só essa falha aí que é gigante, É gritante, não é? Como é que de repente tu percebes que 1% é aquilo que se investe na cultura? Mas mais do que isso, é essa educação para a cultura. Quando não há realmente recursos para ir, claro, quer dizer, valia muito a pena investir em projetos que são simultaneamente sociais e artísticos, em projetos que são só artísticos, do ponto de vista de, eu também acho e também defendo para a arte, seja para crianças, seja para adultos, que nós não temos que estar sempre a falar de temas que são encomendados por um paradigma do momento, não é? Porque às vezes também há um bocadinho esta ideia de que, por acaso, calhou neste projeto eu me interessar muito discutir as histórias destes miúdos. Mas podia-me interessar falar sobre outras coisas. E faz sentido também fazer essa. De facto, disseste, estavas nos recreios da Amadora, essa questão de não fazer tudo nos teatros do centro de Lisboa ou do centro do Porto. Sim, não é? mas sente-se muito falta de público. Sentes? Sim. Porque não há massa crítica nessa localidade e ninguém vai de fora para lá, é isso? Sim, exatamente, porque as pessoas desses territórios acabam por não ter um hábito cultural de ir aos espaços que são do próprio município e depois. E agora tenho uma provocação para te fazer, eu não sei se podes responder isto, mas é mesmo uma provocação que eu não. Que é, porque é que os atores de teatro que estão ao vivo, que estão à frente do público, que fazem aquela peça todos os dias e, portanto, se a fizerem durante 3 meses em cena, estão 3 meses todos os dias a trabalhar, ganham muito menos do ator de cinema que filma uma vez, vai para casa, acabou, passa todos os dias, não está lá, repete as vezes que quiser. Porque é que há essa dicotomia? Opa, os de cinema eu não sei, porque eu não estou nada a par dos preços de cinema, mas cheira-me que também há muito cinema a ser feito por meia dúzia de tostões. Parece-me que assim em Portugal acho que sim. Justificava muita coisa, atenção. Isso justificava muita coisa. Mas porque o teatro é o filho pobre das artes, na verdade. Não, há um filho ainda mais pobre. Qual é? Há um filho ainda mais pobre. É stand-up? Claro que é. Stand-up é pior. Já me disseram, eu não vou estar aqui a dizer quem é que é porque já não me recordo o nome, mas disseram-me uma vez que nós no stand-up não respeitamos as tábuas que pisamos. Ao contrário dos artistas de teatro. Ai meu Deus, pois. Que se dedicam e que realmente têm uma entrega e uma envolvência quase visceral àquilo que fazem em palco. E nós muitas vezes, e quanto a mim falo, que há colegas meus que no camarim a 10 minutos, já com o público dentro da sala, o que é que tu vais dizer hoje? E eu digo, não sei. E isto para eles isto é um desrespeito que tu estás a fazer. Eu digo, não, o meu compromisso é a malta entra, eu entro, eu digo piadas, a malta ri, vamos para casa, cada um, todos contentes. E isso é o que acontece. Mas já me disseram que nós não respeitamos nada e que aquilo é. Mas quem é que te disse? Eu já não me lembro. Não, eu não queria saber nomes. Mas ainda é um dogma, é uma coisa assim completamente dogmática e que já não existe também no teatro, eu diria. Mas existe junto dos programadores, que são muitas vezes o verdadeiro entrave para muitos artistas, e agora eu falo da área que eu conheço, que é a minha área. Para muitos artistas não havia muitas cidades. Eu no outro dia fiquei a saber os preços do stand-up em Portugal e há gorjetas em restaurantes de luxo mais altas. Atenção. Acho que há gorjetas em restaurantes de luxo mais altas do que o caixa de mensagens. Olha, tu neste momento estás com 2 peças e uma ópera, mas não estás em palco, sentes saudades? O Ruben estava a falar das tábuas. Tens saudades das tábuas? Tenho muitas saudades e farto-me falar disso com colegas e amigos, que é, tenho que me pôr a jeito outra vez e tenho que me... Porque eu já escrevi para eu fazer. Eu fiz uma peça, quer dizer, escrevi a história, porque a peça era 100 palavras e fui à Turquia com ela e foi... Uma peça 100 palavras? Sim, foi um espetáculo uma peça não, um espetáculo, estou a usar as terminologias todas erradas. Mas com língua gestual ou literalmente só... Olha, era a história de uma... Chamava-se Goda, estreou no Trindade e depois andei com ela pela Turquia e por Malta, julgo que foi essa a digressão que fiz. E era a história de uma velhota, isto já foi em 2015, a história de uma velhota que vivia sozinha e tinha uma mosca de estimação e a minha contracena era vídeo, portanto a dada altura a casa era muito velha com quadros antigos e os quadros ganhavam vida, sim, e era quase clown, não é? Porque eu estava em palco sozinha com o vídeo e houve uma vez que o vídeo brecou, tivemos uma falha de sistema no Trindade e foi um terror, porque pronto, é como se caísse o ator. Estás em direto, não é? Exato. Como é que se faz? Parámos e tivemos que recomeçar, explicar aos espectadores que estava a haver uma falha. Mas sim, esse espetáculo, por exemplo, eu auto-ensinei-me e eu não gosto muito de fazer isso. E portanto, a fazer assim uma aventura destas teria de ser sempre com alguém em parceria, não é? A fazer isso. Mas sim, tenho saudades, adoro. E agora estás com uma ópera. A ópera, que é considerada assim o príncipe das artes,
mas que em Portugal também não tem assim. Bem, há aquele espetáculo de São Carlos, quando eles vêm para a rua, aquilo enche. Pois é, sim, no Alargue, no Festival do Alargue, é sinal que as pessoas gostam, querem, não é? sim, E que as pessoas sim. estão carentes desse tipo de. Sim. Mas o que é que achas que não funciona para quando é ao ar livre, está cheio, quando é dentro de um teatro, as pessoas nem sequer se lembram de comprar os bilhetes? Olha, eu confesso que eu própria tinha muito pouca cultura de ópera até o Ricardo Neves me desafiar e o Martim de Sousa Tavares me desafiarem, escrever um libreto, e eu fui investigar muito sobre ópera, porque eu não era grande espectadora de ópera. Acho que no caso da ópera aí sim, o preço ia ser associado a uma coisa de elites, que foi o que tentámos desconstruir aqui neste O Anel do Unicórnio. É uma ópera para a infância, teve no Luca, vai estar, julgo que agora em Ovar, bom, vai estar em Ilha, não quer dizer disparates, mas vai estar assim Distrito numa de Aveiro. Exato, onde há ovos moles já também. E a ideia era desconstruir e perceber que a ópera não tem que ser uma coisa aborrecida. Aliás, é uma comédia, aquilo passa-se assim, é uma comédia de enganos. Então, em se que... forem ao VAR, eu vou ver, que é mais Então, barato. É um bocadinho mais acima do que Ilha, então eu vou ver. Pronto. Se é uma comédia. Bem, vou. posso estar a dizer um grande disparate e a outra terra começada por O, mas cheira-me que é na Olhão, fica a caminho, sim senhora. Vamos até lá. Não, mas sim, já esteve assim numa série de sítios e é só procurar no Teatro do Elétrico, que é a companhia que produz. Mas eu acho que é por aí. Aí sim, preços, não é? E ser visto, tal como o teatro, como uma coisa para fazer uma vez por ano, Mas em português, é uma ópera em português. em português. Boa. Eu sabes que eu tenho um orgulho enorme e eu digo isto a algumas pessoas e não reagem com grande emoção. Se calhar tu, sendo do teatro, vais reagir. Sabes que eu no Estúdio Latino, que é a sala do Sá da Bandeira, a sala estúdio, eu já devo ter feito nos últimos 2 anos cerca de 21 apresentações minhas em nome próprio. E acreditas que eu já tive pessoas que foram ver 9 vezes. Maravilhoso, pô. Percebes? É esta a reação que eu quero. Percebes? Tu ficaste a olhar para mim como quem diz: "Ih, quê? Fizeste 20, só foram a 9, então falhavam 11." Não, percebes? As pessoas voltam. O Benfica já jogou 25 vezes este ano e eu fui ver 25 vezes, portanto, não sei. Tudo bem, mas eles são muitos. Mas pá. eles são Eles são muitos. muitos. Eu sou eu e 2 colegas. Mas o improviso tem essa magia, não é? Porque vive daquela. E por isso é que eu há bocado dizia que não é, a medida não pode ser bem. O cinema, as pessoas pagam. Porque não é sequer a mesma uma coisa. A emoção, um experiência espetáculo é diferente. totalmente. Mas olha, diz-me uma coisa: o Ruben há bocado confidenciou algo que se calhar vais-te arrepender, que é ele não prepara, ele simplesmente entra e mete as pessoas a rir. Eu já o assisti ao vivo, ele é realmente brilhante, mas um ator, quando faz uma peça ou quando faz uma ópera, tem um texto para decorar. Eu sempre pensei que aquilo era impossível, vocês deviam ter coisas coladas no chão. Exato, que Como é que, não sei, como é que é esse trabalho? Usam um ponto, mas há que usar um ponto. não é? É tão giro. Curiosamente, essa é a pergunta que os espectadores mais fazem a um ator. Eu diria que sim, se fizéssemos o top das perguntas que mais se faz é essa. Como é que decoraste esse texto? É uma memória, um músculo como o outro, não é? Eu fico tão surpreendida quando os ginastas fazem larga. É a mesma coisa, quer dizer, tu treinas a E se o tua texto memória for a curto prazo. horrível? É uma grande Já te distorção. aconteceu? É esperar que te acaso passe. Não tens de dizer qual é que foi. Não posso dizer, porque já eu poderia dizer, porque no conservatório, quando estudei teatro, fiz todo o tipo de clássicos, mas não era horrível, era difícil. Por exemplo, fazeres uma peça de um clássico grego é muito mais difícil porque a linguagem não te é. Mas é um treino, é mesmo um treino. É como cantar, nós sabemos montes de músicas de cor e nem pensamos nisso. Sim, mas tem que começar. Às vezes não é? Eu canto sempre a mesma Eu coisa. prefiro Fazes sempre. Cantas, enganas-te na letra, como já vimos aqui hoje, em 2 músicas diferentes. Eu engano-se na letra e eu tenho de ir lá corrigir. Eu não me enganei na letra. Não, tu repara, cantaste a aquela tua é a letra versão. original e depois Não o era. cantor é que a trocou para gravar o disco. Exato. Mas, atenção. Exato. O poema era aquele. Atenção, Isto o pode poema era acontecer no teatro também, que é, não, a deixa é esta, mudaram o texto, mas eu lembro da deixa ser assim. Exato. E há malta, desculpa só dizer isto, contava-me um amigo meu que é ator amador, contou-me de uma experiência que ele teve com um grupo amador, que ele tinha um senhor lá no grupo que tinha 70 e tal anos. Então ele achava que era giro mudar as deixas para algo que fosse mais identificável a ele. E então estás em cena e ele diz tá, e do outro lado o bacana ficava só. Então e agora? O que é que ele está a dizer? É esta aqui. E Olha, então, diz-me uma tinha-me coisa, corrigido. e se calhar esta não está no top 5 das putas aos atores, mas é uma curiosidade que eu tenho. Há histórias que vocês no backstage são divertidos uns com os outros. Há assim alguma coisa que já tenham feito como esta de mudar as deixas que te tenha. Partidas. Sim. Eu faço partidas em mim própria, nem preciso que me façam, porque olha, eu sou tão despassarada, já me aconteceu cair
Agora é que tu começaste a dizer histórias e eu pensei, veio-me logo à cabeça. Eu fiz há uns tempos, foi em 2019, julgo, uma peça de teatro que se chamava. Ai, a minha memória é ótima. Um ensaio sobre as cerejas. Não, era da Gata que Ladra, eles vão me perdoar. O texto era do Afonso Cruz e eu fazia, sabe Deus o quê, de candeeiro, tinha um candeeiro na cabeça e no final tinha assim uma daquelas tiradas em que eu tinha que fazer uma coisa muito épica, falar para o público, projetares a voz, sim, virar as costas, era assim um encerrar da história, virar as costas. E passava-se numa livraria, portanto as pessoas estavam sentadas entre os livros, eu virava as costas, descia 2 escadinhas e sair. E o que me aconteceu foi que eu fiz no final, virei as costas, eu não sei o que é que eu fiz, mas eu parecia um pinguim, eu saltei para o ar, voei mesmo as 2 escadas e aterrei assim de rabo para o ar, fiquei assim, só que em vez de ficar embaraçada, eu tive um ataque de riso, como aqueles ataques de riso que uma pessoa tem. E eles acharam que aquilo fazia parte da peça. As pessoas ficaram incrédulas porque acharam que eu só podia ser ginasta para ter feito aquela cambalhota, ter caído assim de chapão. E foi um ataque de riso, eu saí a rir-me e os meus colegas tiveram muita dificuldade em acabar o espetáculo, faltava 5 minutos e foi muito difícil porque aquilo foi, enfim, foi uma situação. E fazer uma peça num momento em que por dentro estás sem vontade nenhuma de fazer. Pois. Há sempre aquela história do ator que mete a máscara e por mais que esteja a sofrer, entra e aquilo é um momento glorioso. Isso é fácil.